No último vídeo, vimos como praticamente todos os computadores modernos seguem um projeto proposto por John von Neumann. Um processador busca instruções e dados na memória e os executa um por um. Esse projeto foi tão revolucionário que quase 80 anos depois ainda está presente no seu celular, no seu notebook, nos servidores da internet e até nos supercomputadores. Mas existe um problema. O processador precisa buscar informações na memória o tempo todo, e esse vai e vem não custa apenas tempo. Hoje, em muitos sistemas, ele custa ainda mais energia do que o próprio processamento. Quando pensamos em computadores, normalmente imaginamos que a maior parte da energia é gasta fazendo contas. Afinal, são bilhões de cálculos por segundo, mas a realidade é um pouco diferente. Em muitos casos, mover os dados entre a memória e o processador consome tanta ou até mais energia do que processá-los. Para visualizar isso, imagine um bibliotecário. O trabalho dele é ler livros, só que cada página está em um prédio diferente. Então, para ler uma única página, ele precisa caminhar até outro prédio, voltar, ler, caminhar novamente e no fim, ele passa boa parte do tempo apenas andando, não lendo. Curiosamente, a natureza encontrou uma solução para esse problema muito antes dos computadores existirem: o cérebro. Cada neurônio recebe sinais elétricos de milhares de outros neurônios, integra essas informações e decide se deve ou não disparar um novo impulso elétrico. Além disso, a força das conexões entre esses neurônios pode mudar ao longo do tempo, permitindo aprendizado, ou seja, não existe um grande processador central. O processamento é distribuído. Fazendo uma comparação, enquanto nos computadores tradicionais começamos na CPU e depois vai para a memória RAM, depois volta para a CPU, depois para a memória RAM e assim sucessivamente, o cérebro funciona em paralelo, apenas pela comunicação entre os neurônios. É como se cada pequena região do cérebro participasse do processamento e do armazenamento de informações ao mesmo tempo. Alguém então olhou para isso e fez uma pergunta: e se construíssemos computadores inspirados no cérebro? Foi daí que nasceu a chamada computação neuromórfica, uma arquitetura inspirada em alguns princípios do funcionamento do sistema nervoso. Em um computador tradicional, bilhões de transistores formam blocos bem definidos. De um lado, uma grande memória, do outro, um grande processador. Já em um chip neuromórfico, essa divisão praticamente desaparece. O chip é dividido em milhares de pequenas unidades interconectadas. Cada uma integra processamento e armazenamento local de informações, lembrando o funcionamento de um neurônio biológico. Lembra do exemplo do bibliotecário que passava o dia caminhando entre prédios? Aqui a história muda. É como se o livro estivesse exatamente sobre a mesa dele. A informação e o processamento acontecem praticamente no mesmo lugar. E essas unidades não ficam trocando informações continuamente. Elas se comunicam por pequenos pulsos elétricos, chamados spikes. A informação não está em um fluxo constante de dados, mas principalmente no instante que esses pulsos acontecem e na frequência com que acontecem. Esse é o princípio das chamadas redes neurais pulsadas, ou Spiking Neural Networks, as famosas SNNs. Mas atenção, isso não significa que esses computadores pensam como um cérebro. Eles continuam não entendendo absolutamente nada. A diferença é que aprenderam uma maneira muito mais inteligente de gastar energia. Uma outra grande diferença é que nos computadores tradicionais, praticamente tudo funciona sincronizado por um relógio interno chamado clock. Mesmo quando pouca coisa está acontecendo, boa parte dos circuitos continua funcionando. Nos chips neuromórficos, a lógica é completamente diferente. Eles funcionam baseados em eventos. Os componentes permanecem em repouso até que exista uma informação realmente relevante para processar. Pense no sensor de presença de um corredor. A lâmpada não fica acesa o dia inteiro. Ela só consome energia quando realmente precisa. Nos chips neuromórficos acontece algo parecido. Se não existe um novo estímulo, os neurônios artificiais simplesmente não disparam. Isso reduz drasticamente o consumo de energia. Respondendo à pergunta, sim. Hoje já existem chips neuromórficos desenvolvidos por empresas e centros de pesquisa. Eles ainda não substituem o computador da sua casa nem o seu celular, mas já demonstram um enorme potencial dessa tecnologia. Ele pode ser usado em robôs, próteses inteligentes, sensores, veículos autônomos, enfim, dispositivos que precisam reagir rapidamente consumindo pouquíssima energia. No primeiro vídeo dessa série, vimos que computadores não pensam. No segundo, vimos como eles são organizados. Hoje, descobrimos que talvez essa organização não seja a única possível. Talvez o futuro da computação não esteja apenas em construir processadores maiores ou mais rápidos. Talvez esteja em construir computadores que funcionem de uma maneira completamente diferente. Mas vale lembrar uma última coisa: computação neuromórfica
não significa copiar o cérebro humano. O objetivo não é construir um cérebro artificial, é aproveitar alguns princípios do seu funcionamento para resolver problemas de forma muito mais eficiente. E, curiosamente, a inspiração para isso pode estar dentro da nossa própria cabeça. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.